Boa noite. A Polícia Federal desarticulou hoje 3 grupos que distribuíam cigarros contrabandeados do Paraguai aqui na região de Campinas. Juntas, as quadrilhas movimentavam até R$2 milhões por mês em cargas contrabandeadas. As investigações começaram em fevereiro deste ano, depois de uma análise feita pela Polícia Federal do número de apreensões de cigarros contrabandeados na região metropolitana de Campinas. O resultado foi a prisão de 3 grupos especializados neste tipo de crime. Houve uma investigação criminal de levantamento de dados, cruzamento de informações, e com isso nós obtivemos uma linha de investigação que resultou no mapeamento e identificação de pelo menos 3 núcleos criminosos, né, e uma verdadeira organização criminosa especializada em distribuição de cigarros. A gente fez um cálculo por estimativa que eles poderiam, né, esses três núcleos, né, criminosos poderiam movimentar até R$2 milhões por mês em carga de cigarro. Foram expedidos 13 mandados de prisão temporária. 11 foram cumpridos. Pelo menos 2 pessoas foram presas em flagrante. Outras 2 estão foragidas. Um menor também foi detido. Entre os presos está uma mulher de 40 anos, apontada como a líder de um dos grupos. Tem uma mulher que foi presa e o marido dela também era alvo e ele é um dos foragidos, um dos 2 foragidos dos 13 que a gente tinha mandado de prisão temporária a cumprir. As prisões aconteceram nas cidades de Campinas, Hortolândia e Sumaré. Eles faziam a mercancia desse cigarro de origem espúria em toda a região de Campinas. É uma rede de redistribuição de cigarro, né, que vinha de maneira ilícita do Paraguai. Na operação foram apreendidas mais de 100 caixas fechadas, com 50 pacotes de cigarros em cada uma delas. 2 motos de grande porte, um veículo utilitário, 3 armas, joias, drogas e grande quantidade de dinheiro. A quadrilha atuava pela fronteira terrestre, que liga o Paraguai ao Brasil. Depois de um mapeamento, foi possível entender a forma como os bandidos agiam. Eles traziam o contrabando de cigarros, né, do exterior, em carretas, né, pela fronteira terrestre, e redistribuíam na região de Campinas, depois recambiando para carros menores, veículos de carga. O faturamento das quadrilhas era alto. R$700 mil por mês era a renda de cada um dos grupos. Como o produto contrabandeado é vendido por um preço abaixo do mercado e mais barato que o nacional, o consumo é maior. Mas a qualidade fica comprometida, trazendo prejuízos à saúde de quem consome e também aos cofres públicos. 25% dos cigarros consumidos são de origem paraguaia, de origem espúria. Ou seja, são cigarros de má qualidade, sem controle sanitário devido e, portanto, muito mais prejudiciais à saúde. A gente sabe que isso tudo é muito prejudicial ao consumidor, olhando do ponto de vista de saúde, como é também prejudicial ao governo, também ao governo federal, que deixa de arrecadar com a venda de produtos regularizados. Os presos devem responder pelos crimes de contrabando ou descaminho, formação de quadrilha e lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores. As penas variam de 3 a 10 anos de reclusão. Depois da morte do arcebispo metropolitano de Campinas, Dom Bruno Gamberini, no último domingo, o Colégio de Consultores da Igreja Católica escolheu o Monsenhor João Luiz Fávero para administrar a arquidiocese até a nomeação de um novo arcebispo pelo Papa Bento XVI. O Monsenhor João Luiz Fávero tem 49 anos e nasceu na cidade de Pedreira. Foi ordenado presbítero em 1987. Foi pároco em Hortolândia, em Valinhos e em Campinas. Nomeado coordenador da arquidiocese da cidade em 2004 e vigário-geral da arquidiocese do município em 2010. O juiz Nelson Augusto Bernardes, da Terceira Vara Criminal de Campinas, decidiu encaminhar ao Tribunal de Justiça de São Paulo o processo em que o empresário José Carlos Cepera e os lobistas Maurício Manduca e Emerson de Oliveira são acusados de integrar uma quadrilha responsável por fraudar licitações públicas nos estados de São Paulo, Minas Gerais e Tocantins.
No próximo bloco, mais um assalto a caixa eletrônico na região, desta vez em Americana. 4 pessoas foram presas.